A pragmagia vai dizer o seguinte: nós temos três formas de acessar o conhecimento: auditivo, visual e sinestésico. O que nós estamos falando? Aqui você está ouvindo, por exemplo, nossa aula. Então você está colhendo informações, analisando, visualizando algumas coisas na sua mente, me vendo, mas temos o caminho sinestésico, que é o caminho do toque, ou seja, onde as pessoas vão ter que vivenciar a experiência. Elas têm que sentir na pele a experiência. Então o pragmático, ele sabe que é o necessário à experiência. Então, se você se convencia antes de que iria adquirir um conhecimento apenas ouvindo alguma coisa aqui, vendo alguma coisa, parte começa assim. O primeiro ponto é ser humilde e ouvir. Quando eu falo do mestre, seja o mestre de seu caminho, eu torno você um administrador da sua evolução. Não mestre no sentido daquele que domina tudo, como as pessoas veem. O mestre, na verdade, ele é esse mestrando. O que é o mestrando? É o melhor aprendiz, é aquele que está disposto a aprender. Então ele começa a ser aquele pragmático, porque ele começa a sentir o caminho, ver, e ele fala, vou experimentar isso pessoalmente para ver se é isso que eu quero. Muita gente vive uma vida inteira trabalhando numa fábrica, dizendo assim, um dia eu vou morar na praia. Então ele se aposenta e aí ele vai experimentar a vida na praia. Só que ele esquece que ele ficou 35 anos trabalhando de um jeito. E aí ele vivia momentos de compensação na praia. Então eram os momentos felizes dele, ali, um dia, dois, umas férias de 15 dias, 30 dias. Então ele tolerava muita coisa. Na cidade que ele ia, estava sempre cheio, aquele ar de alegria, aquela coisa. O pragmago, ele entende essas coisas. Por quê? Porque vocês vão chegar nesse nível de separar esse auditivo, visual e sinestésico e entender o que é uma experiência concreta. Porque você pode ter a vida inteira ter feito isso. Mas quando você vai ali, de repente, em algumas praias, no mês de março, por exemplo, que esvazia tudo aquilo, de repente é aquela tranquilidade, aquele clima, aquela coisa. Você já ouviu falar que quem mora lá na praia quase não usa a praia? Pois é, são experiências que quem diz assim, eu vou morar na praia, a pessoa tem que entender, no crivo da experiência, o que ela está fazendo ali naquele lugar. Por que morar ali? Por quê? O que ela sente? O que as pessoas em volta sentem? O que ela gosta de fazer? Ou seja, um quer morar nas montanhas e chega lá, vai para um sítio nas montanhas, de repente é muito bonito no começo, depois a pessoa começa a sentir tédio, depressão, a vida não dá certo. Esse não é um pragmático. Um pragmático é um administrador especial da sua própria vida. Porque no final de tudo, no final da vida, o pragmático, pragmago, ele coloca, ele doa tudo isso para Deus, para a divindade. Ele fala, olha, no final ele diz, Senhor, essa é a minha história. Eu fiz o melhor que eu podia com ela, mas eu agora te dou essa história. Dou essa história. Esse tudo que eu fiz foi tentando acertar esse homem humano, melhorar ele, torná-lo mais forte, mais poderoso, torná-lo antifrágil, fazer dele a divindade que ele merece, pois ele é uma semelhança sua. Então o pragmago, ele é um administrador das potencialidades de conhecimento que existe aí que você pode utilizar. Eu sempre digo assim, um pragmago, ele é maduro, ele não é infantilizado. Um pragmago, ele é uma pessoa que não, já venceu seus traumas de infância. Ele foi atrás disso aí, foi ver, o que é isso aqui? A vida é como uma dor de dente. Olha, chega um ponto que você tem que ir no dentista. Mas você pode ir no dentista preventivamente,
Você vai evitar, às vezes, através de um exame, que um dente passe a doer no final de semana inteiro, porque você fez um exame e ali detectou um canal. E você vai ali e trata antes que ele inflame, antes que a coisa fique pior. Então a vida, ela é assim, o pragmago entende isso. Ele fala, olha, eu posso cuidar de mim mesmo antes que tudo se acabe. Então você não vai ver um pragmago, uma pessoa obesa com problemas de saúde, porque ele sabe que ele entende aquele caminho, um dos caminhos da pragmagia é a biopsicoenergia. Então, bio, organismo. Então, ele vai cuidar do seu organismo, usando a cronobiologia, que é o tudo no seu tempo certo, fazendo o corpo sentir ausência e compensação, ausência e compensação, fome e compensação. O que é isso? Esse mago, ele vai fazer o quê? Se hoje eu me alimentei e comi carne, amanhã eu como fibras, vegetais, legumes. No quarto dia eu como carboidratos, massas, molhos, molho de tomate, molho bolonhesa, molho branco, a sua preferência. Depois ele volta ao quê? A, a comer, aí ele volta de novo, ele come a carne naquele outro dia. E assim ele vai fazendo o organismo ter aquela ausência de uma coisa. Então, assim, ele sempre terá apetite. O pragmago come pouco, ele come pouco. Por quê? Porque ele usa todas as ciências que estão em volta para formar esse ser. O pragmático, ele tem uma vida financeira controlada. Sim. Por quê? Porque ele estuda educação financeira. Ele estuda sobre dinheiro, ele sabe o que acontece com o dinheiro, o que fazem com o seu dinheiro. Você tem que saber quanto de imposto você paga para o governo. Tem gente que exige coisa do governo e vai ver quanto imposto a pessoa paga. Se bem que no Brasil todos pagam imposto, né? Mas eu falo daqueles que pagam imposto de renda, né? Como eu e alguns aqui do canal que assistem sabem o que é pagar imposto de renda. Você paga um volume de dinheiro que você não consegue juntar para viver suas férias, por exemplo. Vamos supor, uma pessoa que gaste, por exemplo, sei lá, 15 mil por ano de imposto de renda. Quanto que ele vai te ressarcir? Pouquíssimo. 2 mil reais. Mas ele vai ficar com 13 mil o governo. Você junta 13 mil para viajar nas suas férias? Seja sincero, coloque aqui nos comentários. Então, o pragmago, gente, ele é esse ser que ele evolui, mas ele administra a si mesmo. Por quê? Se você não administrar a si mesmo, você será administrado por outros. Então, tem gente que prefere ir na religião. Ele vai lá na igreja e alguém administra a sua vida. Tá aqui a Bíblia, tá? Leia a Bíblia que ela é o suficiente. Tem tudo aqui na Bíblia. Isso é uma resposta de um ignorante. Na verdade, é um atentado a pessoa se falar uma coisa dessa para ela. É um livro importante? Sim, claro que é. Né? Todo o respeito ao sagrado, tem muito conhecimento ali. Mas tenta interpretar. Mas não aceite a interpretação do outro. Leia a Bíblia e tenta você entender o que está escrito ali. Deixa seu intuitivo, seu ser. Então, quando eu falo biopsicoenergia, vai procurar, vai estudar, sinta a energia. Eu não vou falar para você o que você deve. Eu posso falar os princípios, posso falar os meios, recursos disso para você, para que você aguce a sua capacidade de estudar, de questionar, de crescer, de vivenciar. Mas é você que tem responsabilidade. Lembra que eu falei? Às vezes você tem que pegar, ter seus livros, sentir ele na mão, ler um assunto não só superficialmente, como hoje a gente faz, né, numa tela de celular. Assistir vídeos longos, como os meus, poucos têm paciência para isso. O YouTube tem uma métrica aqui, eu sei a porcentagem de minutos que as pessoas assistem um vídeo como esse. São pessoas que não estão interessadas, as pessoas não vão a lugar nenhum. Essas pessoas aí que, sabe, elas não seguem ninguém a ponto de entender o pensamento profundo daquela pessoa. E às vezes é necessário você ir até o fim para você entender a jogada. Porque você vê só um lance, você não dá para você dizer que aquele jogador é um ótimo jogador.
Um bom jogador é o que se une ao time, que está junto, que apoia o outro, que motiva o outro, que levanta o que está para trás. Então, é fácil você ser uma estrela. Todo mundo serve você. Mas você é o cara? Não, o cara é aquele que serve todos. E ainda assim consegue ser uma estrela. E aí a estrela dele brilha muito mais porque ele tem grandes lances, mas ele divide o sucesso com os seus. E fala, olha, eu não consigo nada sem os meus amigos, sem a minha equipe. Então há um equilíbrio, há uma harmonia. E o Pragmago, ele tem esse dom de fazer esse agregar. Porque sabendo que agregar, você entra na sincronicidade das coisas. E aí você trabalha com a coincidência e não com a conveniência. Tá? Então, hoje nessa aula, grave esses 3 pontos. Nós somos, segundo a pragmagia, nós somos auditivos, visuais e sinestésicos. A gente pode ouvir uma coisa, pode ouvir e ver uma coisa, mas ouvir, ver e experimentar é pragmagia. Então eu leio, eu estudo e eu falo, poxa, o Carlos falou alguma coisa de incentivar eu a estudar. Sim, você vai ser o administrador, o mestre do seu caminho. Ninguém tem que dizer para você que caminho você deve seguir, por onde você deve ir. Vá, siga um pouco desse intuitivo, desse interno, desse reflexivo. Sinta, perceba. E aí dê seu veredito pessoal, no seu caderno. Ninguém precisa ouvir o que a gente pensa, ninguém tem que ouvir nossas conclusões. As nossas conclusões, o pragmago, esse pragmágico, que é o mago da magia natural, tá? Quem já sabe aqui o termo que eu uso, magia natural. Esse cara, ele mostra através de materialização, atitude. Você vê como aquela pessoa vive. Eu vivo de modo simples. Sim, se você vir aqui em casa, o meu simples é esse. Para uns pode ser um luxo, pode ser alguma coisa, mas para mim é o meu simples. Eu sei que eu poderia viver em outra condição, de outra forma, mas eu procuro simplicidade e minimalismo. Isso me sobra dinheiro e tempo para fazer os nossos estudos aqui, tempo para fazer essa aula, para estar com vocês. Afinal de contas, se eu resolvi a minha vida financeira, foi com muito esforço, graças às forças divinas que nos apoiam. É que eu sempre falo, gente, quando eu digo que a gente não acessa a magia natural, o pragmatismo, não acessa os espíritos, seria uma loucura não achar que porque você não faz a magia ritualística e a outra, não esteja envolvido outras entidades junto com você. É que você se acostuma a não ficar pedindo coisas, né? Não usa o santo nome em vão. Ou seja, você prefere agradecer a instrução que tudo que está acontecendo na sua vida trouxe. Você prefere agradecer, entender, ver e no final, com as suas tentativas, com a sua sinceridade, honestidade íntima do seu caminho, da sua busca, das suas tentativas, você dá tudo isso a Deus. Você doa tudo isso a Deus. E as pessoas, se um dia quiserem aprender com você, elas irão admirar o seu modo de vida, o jeito que você vive. Elas irão olhar e falar assim, nossa, como essa pessoa é bonita. Ela tem uma energia, né? Ela tem uma pessoa que é psicologicamente resolvida. Você já percebeu como que ela é? Ela é diferente daquele que tem traumas de infância, que culpa os pais, que culpa o marido, que culpa os filhos, que culpa não sei o que de sua própria infelicidade. Não, culpa a religião. Não. Você é maduro o suficiente para entender que as ferramentas, como eu sempre falo, se eu ainda não consigo materializar as coisas, é porque meu nível de conhecimento ainda é pequeno. À medida que eu vou avançando em conhecimento, eu começo a ter uma visão ampla das coisas. E aí eu vou mudando minhas atitudes. E as pessoas percebem. Por exemplo, qualquer pequeno
pouco dinheiro que você guarde mês a mês, ele não é nada num ano. Mas em 30 anos, aquilo vira uma fortuna. E é fruto o quê? De um pequeno esforço mensal de guardar um valor, guardar uma energia. Agora, acumule conhecimento também. Acumule versatilidade. Acumule essa magia que eu estou falando para você. Procure colocar isso na sua vida. E você vai começar a perceber que essa força de vontade vai se aliar a algo maior do que você. Como eu sempre digo para vocês, vamos pensar no coletivo. Porque nossa força aumenta muito mais do que pensar somente em nós. O egoísta, ele tem vitórias, pequenas vitórias de batalhas. Mas aquele que pensa no coletivo, ele fala assim, pequenas batalhas. Quem pensa no coletivo ganha a guerra, tá, no final. É fácil às vezes a pessoa pensar, estou ganhando, de repente, pum, ela perde a guerra. É o nadou, morreu na praia. Não guardou energias para chegar ali, não entendeu que tinha que chegar na praia e ter fôlego para sair da água. Estava ali chegando na praia, morreu, sem energia. E viu o objetivo e se antecipou, correu. Não, passo a passo, item a item, coisa a coisa. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.